Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus neste sábado, dia 11 de outubro de 2025, o segundo sábado do 10º mês do ano de 2025, sábado, dia 11 de outubro. Prosseguir então assim com a série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens. É bem verdade que já vimos 3 partes desta série de mensagens sobre as parábolas das 10 virgens. A primeira parte que nós vimos tem como tema quem são as 10 virgens. A segunda parte, quem são as virgens loucas e as virgens prudentes do reino dos céus. A terceira parte nós vimos a semana retrasada, que tem como tema por que as virgens loucas viviam sem azeite de reserva nas suas vasilhas, o que simboliza a palavra azeite na Bíblia Sagrada. E hoje então vamos conhecer a quarta parte dessa série de mensagens sobre a parábola de 10 virgens. A quarta parte é também uma consequência do procedimento das pessoas que são loucas, que são virgens loucas e que colocaram Deus em segundo plano nas suas vidas. Eu vou fazer oração e na sequência então assim o Espírito irá administrar por intermédio de mim. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela Tua graça, pela Tua unção maravilhosa que repousa e que está sobre a minha vida. A Tua palavra ela declara dizendo que tende, pois, irmãos, intrepidez, ousadia ao entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele vos consagrou através do seu visto é pela sua carne. A Tua palavra ela declara dizendo que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O escritor, na sua Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo 12, versículo número 14, ele descreve dizendo o seguinte, que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor é um Deus santo, e importa que as pessoas que servem ao Senhor, que temem ao Senhor, que são virgens prudentes, eles aprendam a trilhar pelo caminho da santidade, uma vez que sem santificação ninguém verá o Senhor. Toma a direção dessa quarta parte. Só tenho que louvar e agradecer que a minha matéria humana ela venha reduzir a pó, seja reduzida a pó, e que o Teu Espírito ministra por intermédio de mim. Eu que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens, está em 6 textos do cânon sagrado, 4 estão na Antiga Aliança e os 2 próximos estão na Nova Aliança. O primeiro texto, que é para essa quarta parte, está no segundo livro de Moisés, no terceiro livro de Moisés, que é o livro de Levítico. Levítico, capítulo número 24, versículo de número 4, Deus falando sobre o candeeiro de ouro puro. Conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. O segundo texto está no livro poético Salmos, capítulo número 119, versículo número 105, diz o texto sagrado do salmista: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. E o terceiro texto está no livro de Provérbios, capítulo número 20, deixa eu abrir aqui, Provérbios, capítulo número 20, versículo número 27, diz o texto sagrado que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha no mais profundo do seu íntimo e resplandece no interior do seu ser. E o quarto texto está no mesmo livro de Provérbios, capítulo número 31,
versículo número 18, diz o texto sagrado que prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apagará. E o quinto texto está na Nova Aliança, Evangelho de Mateus, capítulo número 25, versículo número 3 e 4. Versículo 3. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite de reserva nas suas vasilhas. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens, a quarta parte ela tem como tema por que as virgens loucas viviam com as suas lâmpadas apagadas, e o que representa a palavra, o que representa a lâmpada na Bíblia Sagrada. No livro de Levítico, capítulo de número 24, versículo de número 4, tem algo interessante, Deus falando, dando uma lei sobre a iluminação, sobre a lâmpada. Ele fala sobre o candeeiro, ou sobre o candelabro, ou sobre o castiçal. Porá em ordem a lâmpada perante o Senhor continuamente. Já no livro de Provérbios, no livro de Salmos, capítulo de número 119, versículo número 105, o salmista declara o seguinte aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Já no livro de Provérbios, capítulo número 20, versículo de número 27, tem algo interessante, fala aqui: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha no mais profundo do seu íntimo, iluminando assim todo o seu ser. Já no capítulo 31, versículo número 18, diz o texto sagrado que prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apagará. Eu fui pesquisar, a palavra lâmpada significa, lâmpada é um dispositivo que tem o poder de transformar a energia elétrica em energia luminosa. E sobre a lâmpada nós encontramos elas em várias formas. E você vê que o que tem a ver a lâmpada, missionário, com a parábola das 10 virgens, e o que ela representa na palavra de Deus. Por exemplo, na parábola das 10 virgens, no capítulo número 25, versículo número 3, falando a respeito das virgens loucas, diz o texto sagrado que as loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E já no 4 fala que as prudentes, para além das suas lâmpadas, levaram azeite de reserva consigo nas suas vasilhas. Na semana retrasada nós vimos que o azeite aqui simboliza o Espírito Santo. Já a lâmpada aqui, ela tem dois significados. Ela representa, nesse caso, nessa parábola, representa o espírito do homem, como também representa a palavra de Deus. E nós vimos no livro de Provérbios, no capítulo 20, versículo número 27, fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que permanece acesa no seu íntimo. Quando Deus ele criou o homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra diz que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Aqui no hebraico, já que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, aqui a palavra espírito aqui é ruach, é sopro, é vento. E o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Por quê? Porque Deus, ele, quando criou o homem, Deus, ele colocou essa iluminação, essa luz que dirige o ser humano, que no caso é o espírito do homem. O espírito do homem ele é constituído de três funções: a consciência, a intuição e a comunhão. A consciência é a lei que aprova e reprova a nossa conduta, e a intuição é o sentir, o espiritual, é a capacidade que o ser humano ele tem de perceber as coisas antes de acontecer. Eu estava a conversar recentemente com um amigo sobre a morte de uma atriz que morreu há muitos anos atrás nos Estados Unidos. Ela chamava-se Alia, e foi no ano de 2000. Sobre a morte dela,
eu fui pesquisar, diz que ela morreu num acidente de avião, mas antes dela entrar no avião, ela sentiu que se ela entrasse naquela avião, ela poderia, algo de errado poderia acontecer. Então, isso é a intuição, é a capacidade de perceber as coisas antes de acontecer. Deus nos deu a intuição, Deus nos deu esse poder. Por isso que Salomão ele vai falar que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Você vê que Deus ele se comunica, meu amigo, minha amiga, com o ser humano através do nosso espírito. E o nosso espírito ele só pode se tornar a lâmpada do Senhor se nós estivermos em comunhão com Deus através do devocional e através da oração. Já que Deus ele tem várias maneiras de se comunicar conosco, nós só temos uma única maneira de se comunicar com Deus, que é através da oração. E nós fizemos isso através do nosso espírito. Porque oração, o que as pessoas sabem de oração, as pessoas pensam que oração é você sempre é você abrir a boca e falar. A oração tem um momento da fala, que nós falamos com Deus, mas tem uma palavra que é palepatia, que é a comunicação de pensamentos. Nós podemos orar ficando em silêncio, concentrando o nosso interior a Deus, e Deus ele fica a nos falar. Por isso que uma das maneiras mais poderosas de nós ouvir a voz de Deus é cultivar o silêncio. Cultivar o silêncio é uma das maneiras poderosas. A meditação, no caso, cultivar o silêncio, é uma das maneiras poderosas do nosso espírito ele se comunicar com Deus. Por isso que quanto mais a gente vai praticando o devocional, e quanto mais a gente vai praticando a arte da meditação, inclusive do silêncio, aí há uma grande possibilidade do nosso espírito ele ficar aguçado para o mundo dos espíritos. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 6, versículo número 63, Cristo ele vai falando algo interessante, falando que o espírito é que vivifica, e a carne para mais nada se aproveita. Por isso que Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo número 16, Paulo vai declarando algo interessante, falando que a letra mata, o espírito é que vivifica. Só tem uma maneira, meu amigo, minha amiga, nosso espírito, ele está vivificado, ele está em comunhão com o Espírito de Deus. Por isso que as virgens prudentes, elas viviam em comunicação com Deus, elas praticavam devocional através da oração, e o espírito delas estava sempre em comunicação com o Espírito de Deus. Já as prudentes, elas viviam com as suas lâmpadas apagadas, elas viviam com o seu espírito apagado. E quantos são os cristãos hoje que estão com o espírito apagado porque não praticam a oração, não praticam devocional? Se você é membro de uma igreja e você não devociona a Deus, então você terá a sua lâmpada completamente apagada. Porque Deus ele não nos chamou simplesmente que é para nós ser membro, não nos chamou simplesmente que é para a gente fazer parte do sistema eclesiástico. Deus ele quer ter compromisso comigo e com você, e ele só pode fazer isso por intermédio da nossa lâmpada. Por isso que você vê que no livro de Levítico, capítulo número 24, versículo número 4, uma das recomendações que Deus ele deu sobre a lâmpada: porá em ordem a lâmpada, porque o candeeiro, o candelabro, o castiçal aqui é o espírito do homem. E ele fala que o candelabro porás em ordem o castiçal, o candeeiro ou o candelabro em ordem perante o Senhor continuamente. Havia uma recomendação que Deus ele havia dado para os levitas que o candeeiro, o candelabro, o castiçal, ele tinha que permanecer acesa continuamente. E sabe quando é que a nossa lâmpada, o nosso espírito, ele permanece aceso? É através da oração, é através do devocional, é através da meditação. Se você não pratica o ato da meditação, meu amigo, minha amiga, então você é uma virgem louca. Você terá a sua lâmpada completamente apagada. Para além do azeite que simboliza o Espírito Santo, que elas não tinha mais esse problema. O espírito delas estava apagado porque elas não se comunicavam, elas não se devocionavam com o noivo. E esse é um problema muito grave que tem se alastrado no mundo evangélico. Por quê? Porque muitos cristãos, muitos crentes que frequentam a igreja
estão com a sua lâmpada apagada, são frios no relacionamento com Deus, não conhecem a Deus, não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem discernir voz de Deus, voz do homem, não têm o dom de discernir o Espírito, porque elas estão com as suas lâmpadas apagadas. Elas estão com as suas lâmpadas apagadas porque elas não praticam, elas não se trancam, não se envolvem com Deus. Por isso que você vê que Jesus, no Evangelho de João capítulo 4, versículo número 23, quando ele vai falar com Nicodemos, que importa, que Nicodemos tem que, ele fala, quem não nascer da água do Espírito não pode ver nem entrar no reino de Deus. E Cristo ele fala que Deus é Espírito. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adoram Ele em Espírito e verdade. Deus se comunica, Deus se relaciona comigo e com você através da lâmpada, que é o Espírito do homem. Por isso que Provérbios 20 e 27 fala que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor que permanece acesa no seu íntimo. Porque no Evangelho de João, no Evangelho de João, Cristo ele fala que aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras Sagradas, do seu interior fluirá rios de água viva. Sabe quando que isso acontece, meu amigo, minha amiga? Que rios de água viva fluem no nosso interior quando a nossa lâmpada ela está acesa. Quando a lâmpada do cristão está acesa, ele tem prazer no devocional, ele tem prazer na oração, ele tem prazer em estar mais com o Senhor. E você vê que em Romanos capítulo 8, versículo número 11, fala que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito dará vida ao vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vos habita. Porque Paulo fala que o mesmo Espírito, ele confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, para além do azeite que é o Espírito Santo, que quer se comunicar, que quer se comungar com o Espírito do homem. Tem essa importância de nós reservar o tempo que é para nossa lâmpada estar acesa. Se você é um cristão que não se envolve com Deus através do devocional, então você tem a sua lâmpada completamente apagada. Você é uma virgem louca que tem a sua lâmpada apagada. E no livro de Salmos, capítulo número 119, versículo de número 105, fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para além da lâmpada representar o Espírito do homem, que é onde Deus se comunica, a lâmpada também representa, simboliza a palavra de Deus. Quantas são as pessoas que estão a viver completamente enganadas, completamente a sofrer decepções na vida, porque elas não conhecem a palavra de Deus, elas não têm a sabedoria da palavra de Deus. Por isso que no Salmos capítulo número 1, versículo de número Salmos capítulo 1 fala que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. E ele vai falar a consequência de quem medita na lei do Senhor. Pois será como a árvore que é plantada junto a ribeiros, cujas folhas não se secam, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe por que as pessoas elas estão cheias de problemas? Porque as pessoas não têm a luz, não têm a lâmpada que é a palavra de Deus. O mundo fala, siga o teu coração. Já viste quando, por exemplo, quando as pessoas vão tomar uma decisão importante que vai revolucionar a sua vida, seja autor, seja autriz, seja as figuras públicas, seja as pessoas famosas, como pessoas normais, vão tomar uma decisão importante que vai revolucionar a vida delas. Sabe quando eles vão pedir conselho para as pessoas sabem, entre aspas, nesse mundo? Sabe o que as pessoas sabem, entre aspas, nesse mundo? Vão falar para as pessoas que querem tomar decisões importantes, ou mesmo para o seu pai, para a sua mãe, que não são cristãos. Siga o teu coração. Não é assim que muitos falam quando vão pedir conselho para alguém. Eu quero namorar com fulano, eu quero casar com fulano, eu quero abrir quero abrir esse negócio, eu quero fazer essa viagem.
eu quero dormir com essa pessoa, eu quero fazer isso. O que é que você acha, fulano? O que é que você acha, pai e mãe? Sabe o que a Moria dá como conselho? Siga o teu coração. Jeremias capítulo 17, versículo de número 9. Olha só o que a palavra de Deus ela diz. Enganoso é o coração, mais do que qualquer coisa. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto e perverso. Quem o conhecerá? O coração é enganoso, meu amigo, minha amiga. Se você e eu seguirmos o nosso coração, a gente vai bater com a cara na parede. Porque no Evangelho de Mateus, Cristo ele fala assim, ele fala dizendo o seguinte, que porque do coração lhe procedem maus pensamentos, mortes, furtos, adultério, prostituição, blasfêmia e falso testemunho. Se eu e você seguirmos os impulsos dos nossos corações ou formos tomar decisões baseadas nos nossos corações, a gente vai bater com a cara na parede. Então, missionário, o que é que eu faço que é para não errar? O que é para parar de errar? Lâmpada. Você precisa da lâmpada. Você precisa da lâmpada que é a palavra de Deus. Para além do Espírito que Deus nos deu, que é a lâmpada que nos ilumina, que ela fica acesa quando a gente se envolve com Deus. Tem essa lâmpada aqui que é indispensável, que é a palavra de Deus. Por isso que o salmista no livro de Salmos capítulo 119, versículo número 105, ele fala a Deus que lâmpada para os nossos pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando a gente está perdido nessa vida, é quando a gente ela vai ler a palavra de Deus com o nosso espírito completamente iluminado através do devocional, da oração. A palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, ela vai nos dar a melhor decisão, ela vai nos orientar juntamente com o azeite que é o Espírito Santo a fazer as melhores escolhas, a tomar as melhores decisões. E sabe o que a palavra de Deus ela faz mais além do que isso? Ela nos livra do perigo. As pessoas estão com a vida completamente destruída porque elas não têm a lâmpada, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Por isso que eu te falei, meu amigo, minha amiga, que a lâmpada na Bíblia, ela representa o espírito do homem. Porque Deus, ele quando fez o homem, ele deu o espírito. E esse espírito, ele quer para estar iluminado, ele quer para estar aceso. Eles têm que estar em comunhão com o Criador. Sabe por que os ateus, os incrédulos, eles falam, eu não acredito em Deus, Deus não existe. Sabe por quê? Porque a lâmpada dele está apagada. A lâmpada dele está apagada. Sabe por que as virgens loucas, que é a maioria das pessoas que abarrotam templo, igrejas, não conhecem a Deus, não conhecem a Bíblia, não têm prazer no devocional, têm prazer mais nas festas, no pecado, em desfrutar dos prazeres que esse mundo oferece? Porque a lâmpada dela está apagada. A lâmpada dela está apagada. Você fala, missionário, olha, eu não tenho vontade de sabe, missionário, eu não tenho o desejo de estar sempre a orar, de estar sempre... Não tenho aquela fome, sabe, missionário, de ouvir a voz de Deus, de ler a Bíblia, de se envolver com oração, de se envolver com a literatura cristã, que são livros que falam de Deus. Não tenho aquele interesse, missionário, de ouvir louvor, de se envolver com as coisas de Deus, de orar, de evangelizar, de pregar, de se envolver, de jejuar, porque a tua lâmpada está apagada. Por isso que Cristo ele fala no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Você está andando nas trevas, você está com a sua lâmpada apagada, porque você não segue os passos do Criador, você não segue os passos de Jesus. Você não tem comunhão com Deus, você não se envolve com as coisas de Deus, e mais pior do que isso, você não tem interesse. Porque tem muitos que frequentam a igreja que, para além de terem suas lâmpadas apagadas, são loucas, e outros que se apostataram, que abandonaram a vida cristã, que desceram na categoria mais baixa, que se transformaram em ímpios. Você vê que lâmpada é um dispositivo que tem o poder de transformar a energia elétrica em energia luminosa. Você vê que se nós pegarmos uma lâmpada, nós podemos definir a lâmpada em três partes: corpo, alma e espírito, né?
a parte exterior da lâmpada, que é o que cobre a lâmpada, nesse caso seria o corpo do homem, né? A parte interna, estamos a falar, penso, do filamento, seria a alma do homem, e a energia que vai dar o toque, que é para se transformar a lâmpada de iluminação, é o espírito do homem. Por isso que você vê que a lâmpada, esse material na Bíblia, ela representa o espírito do homem. Você vê que, olha, o salmista ele fala que o homem é um pequeno Deus. Sabe por quê? Porque tem inteligência, vontade própria e sentimento. Olha, só o homem com seu espírito iluminado, sabe quando é que o nosso espírito ele é iluminado, que a gente começa a ouvir voz, que a gente começa a ter percepção das coisas, resolver problemas? Quando a gente pratica muito a meditação. Olha, você vê que só colocando Deus de lado, né? Você vê que as religiões orientais, vai falar dos budistas, dos kardecistas, eles trabalham muito na meditação, eles trabalham muito nessa arte de meditar, de cultivar o silêncio, porque quando eu e você, nós passamos aquele momento que a gente fica a trabalhar o silêncio, a gente começa a ouvir vozes, a gente começa a conversar conosco mesmo. Tem aquele termo que é telepatia. Olha, no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo número 46, 47, que fala sobre a visitação do anjo Gabriel a Zacarias, que foi o pai de João Batista. Zacarias, ele quando entrou no santuário, que é para oferecer sacrifício, Zacarias, ele não falou com o anjo oralmente, não. Zacarias, ele teve a telepatia, ou seja, a comunicação de pensamentos. A manifestação de Gabriel dentro do santuário foi tão forte, foi tão luminosa, que Zacarias, ele não falou nada, ele cultivou a telepatia, ele ficou em silêncio, e Gabriel foi falando com ele em comunicação e pensamentos. E ele quando duvidou, e ele quando perguntou para Gabriel como poderia fazer isso, sendo isso, como a minha mulher poderia nascer sendo eu velho? Gabriel, ele disse para Zacarias: olha, você vai ficar mudo até quando essas coisas se concretizarem, essas coisas acontecerem. E foi exatamente o que aconteceu. Zacarias, ele ficou mudo até o dia que João Batista ele nasceu. Você vê que houve a telepatia, que é a comunicação de pensamento. Você vê, estamos a falar da meditação. Por isso que você vê que o espírito do homem em si é a lâmpada de Deus. E esse espírito, ele quando se aperfeiçoa com o Espírito Santo, que é o azeite, porque Paulo ele fala que o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando a gente se comunica com Deus através do devocional, da telepatia, da oração, e a gente usa mais a outra lâmpada e vai se alimentando da outra lâmpada, que vai aperfeiçoando mais e mais e mais e mais e mais e mais o nosso espírito, que é a palavra de Deus, a gente não vai errar. A gente vai, olha, as pessoas estão andando nas trevas, na escuridão, as pessoas estão a tomar decisões erradas na vida, porque o espírito dela está apagado. Elas têm a lâmpada dela apagada. Elas têm a lâmpada dela apagada porque não conhecem a palavra de Deus. E tem aqueles que descem no nível mais baixo. Vão procurar aqueles que têm contato com o mundo das trevas. Nesse caso aqui, os feiticeiros, que é para eles dar uma iluminação. E você vê que a iluminação que o feiticeiro ele dá, que o bruxo ele vai dar, vai acontecer na proporção que o feiticeiro ele viu, mas em troca ele vai pedir a alma daquela pessoa que foi lhe procurar. Sabe por quê? Porque as pessoas elas preferem amar mais as trevas do que a luz. Espero que essa quarta parte nos ajude a refletir e a entender que o espírito, que a lâmpada ela simboliza o espírito do homem, assim como também a palavra de Deus. As virgens loucas, elas viviam com as suas lâmpadas apagadas, porque o espírito delas ela estava apagado e elas não tinham a iluminação que é a outra lâmpada, que é a palavra de Deus. Amém? Vou fazer oração e espero que o Espírito do Senhor possa te libertar da ignorância e te ajudar você a ter a sua lâmpada acesa, se voltando para o Senhor.
Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que ela é mais doce do que o meu, que o que o teu Espírito falou para essa pessoa possa libertá-la da ignorância e ajudar ela a acender a sua lâmpada, se envolvendo com o devocional, e assim ela venha a ver o milagre, as coisas acontecerem na vida dela. Isso eu tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus, Ele te ama. Você está ouvindo muita coisa, está aprendendo muita verdade, e Deus, Ele quer que você não simplesmente aprenda, que você aplique na tua vida diária e veja a mão de Deus a te iluminar, a te livrar e a mudar a tua vida. Dizer a todos vocês um bom final de semana. Deus está com vocês na quinta parte. Na próxima semana, a quinta parte será então a quinta parte dessa série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens. Um bom final de semana. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.